Vamos lá, então. Para começar o nosso curso, eu vou fazer uma introdução hoje, já que a gente tem modelos de regressão e aprendizado supervisionado 2, e vocês me disseram que nem todo mundo fez aprendizado de máquina. Eu vou fazer uma rápida introdução aqui ao aprendizado supervisionado, tá? Então, na verdade, o aprendizado de máquina, né? Ele, em uma grande divisão, ele se divide em aprendizado supervisionado e não supervisionado para resolver tarefas diferentes, né? E aprender, digamos, em aprendizado de máquina, eles falam de aprender um modelo, né? Então, aprender um modelo a partir de dados, por exemplo, para conseguir fazer predições, né? E aí tem algumas tarefas que o aprendizado de máquina tem a intenção de desenvolver, de executar, e esses objetivos do aprendizado de máquina, eles são um pouco diferentes dos modelos de regressão. E aí hoje eu queria falar então um pouquinho do aprendizado de máquina, rapidamente, falar do aprendizado supervisionado e fazer um contraste com os modelos inferenciais, tá? Já que a nossa disciplina, então, modelos de regressão e aprendizado supervisionado 2, né? Então, claro que eu não vou fazer um curso de aprendizado de máquina aqui, mas sim, porque modelos de regressão e aprendizado supervisionado 2. Né, a SM 0823. Então, o aprendizado de máquina pode ser definido como não é uma verdade absoluta necessariamente, mas é a minha forma de falar, tá? Então, um conjunto de técnicas para aprender eu vou colocar com dados porque em um contexto mais geral e mais teórico poderia não aparecer os dados ainda, né? A gente está estudando do ponto de vista mais teórico. Aprender modelos para realizar algumas tarefas de interesse. Deixa eu ver como ficou. Aprendizado de máquina pode ser definido como conjunto de técnicas para aprender modelos para realizar algumas tarefas de interesse. Tá? Então, a gente poderia falar de alguns exemplos aqui, né? Reconhecimento de padrões, predição de alguma taxa de cura, por exemplo, detecção de operações fraudulentas com cartão de crédito. Eu não vou escrever todos esses exemplos, mas a gente poderia listar vários deles aqui, né? Basicamente, as tarefas de aprendizado de máquina, elas se dividem em preditivas ou descritivas. E aí, o aprendizado supervisionado tem o objetivo de fazer predições, tá?
Então, a gente poderia dividir de uma forma mais geral aqui o aprendizado de máquina como supervisionado em que as tarefas são preditivas e as tarefas podem ser, por exemplo, regressão ou classificação, dependendo do tipo da resposta que eu tenho, né? Eu vou definir daqui a pouco o que é a minha variável resposta, e o aprendizado não supervisionado, para resolver tarefas restritivas. Por exemplo, agrupamento, associação, sumarização e outras, né, que a gente poderia colocar. Então, aqui são alguns exemplos, né, de tarefas que a gente tem interesse em realizar, executar com o aprendizado de máquina, de forma que os modelos, de forma que a gente aprenda modelos para reconhecimento de padrões, para sumarização, para associação e assim por diante, tá? Quando a gente tem uma variável de interesse que dá rótulo para os meus dados, então a gente chama de aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, ó, eu falei de duas tarefas aqui, de regressão e de classificação. Com os modelos lineares generalizados, a gente vai ter interesse em aprender modelos de regressão e de classificação também, tá? Porque eu falei para vocês, né, na aula passada, a gente tem casos em que a variável resposta é uma contagem, então ela é uma variável quantitativa, ainda que discreta, e em outros casos, a minha variável resposta vai ser qualitativa, e aí eu posso considerar como um modelo de classificação, que eu quero aprender com os dados, tá? Então, eu vou agora, a gente, lá em análise multivariada de aprendizado não supervisionado, vocês vão aprender como realizar tarefas, como propor modelos de aprendizado não supervisionado, quando você não tem rótulos. Então, para você fazer, por exemplo, agrupamentos, entender a associação entre variáveis, descrever os dados, né, fazer sumarização, tá? Então, aquilo é para a disciplina que talvez alguns de vocês estão fazendo aqui, análise multivariada, aprendizado não supervisionado. E a nossa, a gente vai ficar aqui, regressão e classificação. Porém, no aprendizado de máquina, em geral, a gente trabalha com modelos preditivos, cujo interesse principal é fazer predição para novas observações que o meu modelo não viu, tá? E, do ponto de vista de modelos de regressão, a gente quer fazer inferência, então a gente quer estimar os parâmetros, a gente quer extrapolar o nosso modelo, a gente quer propor intervalo de confiança, né, para os nossos coeficientes, tá? Então, esses modelos aqui, ó, de regressão e de classificação, a gente vai olhar por diferentes pontos de vista aqui nessa disciplina. Ora para fazer modelos preditivos, ora para fazer modelos inferenciais, tá? Posso descartar um e ficar só com o outro? Pode, mas aí, hoje em dia, se você fizer isso, você fala assim, eu não quero trabalhar com modelos de regressão, só quero olhar do ponto de vista preditivo. Aí alguém vai pedir para você, mas eu quero interpretar os parâmetros do modelo. E aí você propôs uma rede neural artificial com 57 camadas, cada uma com não sei quantos neurônios, você não consegue interpretar os coeficientes, tá?
Então, a gente tem, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né? No balanço viés-variância, que é você, ou, ora, procura um modelo mais viesado, mas que tem uma variância pequena, ou menos viesado, que tem uma variância grande. Talvez o que seja mais viesado, que tem menos viesado, que tem uma variância grande, você pode não conseguir extrapolar para outros dados, tá? Então, vamos direto para o aprendizado supervisionado. Vou colocar já uma frase. O aprendizado supervisionado tem o objetivo de aprender modelos em que uma, e aí não precisa ser só uma, pode ser mais que uma, se você tiver um problema multivariado, variáveis, que às vezes se chama de atributos, features. Eu vou chamar de variáveis mesmo, tá? É considerada uma variável resposta. Ou alvo, ou target. E aí, por que eu estou colocando vários termos, né? Porque a gente tem uma tendência de colocar nomes diferentes para coisas iguais, né? Então, o pessoal que trabalha mais com ciência de dados chama mais de atributos ou features, e o pessoal que trabalha com estatística chama mais de variáveis, tá? Eu não vou ficar brigando aqui falando certo é variável. Não. Eu vou falar para vocês, olha, tal grupo chama disso, tal grupo chama daquilo e tá tudo bem. Tá? Mas uma delas, ou várias, é considerada a variável resposta. O que significa isso? Ela é a variável de maior interesse, que eu quero predizer usando outras variáveis que influenciam nela, em geral, né? Mas que talvez, em uma situação específica, eu consiga observar as preditoras, mas não a resposta. E aí eu quero predizer ela. Então, eu tenho um interesse em predizer ela em uma situação que o meu modelo não viu. Tá? E aí, eu vou dar um pulo aqui para... antes eu vou falar dos rótulos, né? Então, essa variável resposta, ela é dita como rótulo, ela coloca rótulo. Oi, pode falar. Uma ou mais variáveis que eu tenho no meu conjunto de dados é considerada a resposta. Ela é um alecrim dourado lá no meu banco de dados. Ela é, digamos, a variável que eu tenho maior interesse. Não é você que escolhe, em geral. Geralmente, isso já está naturalmente no problema. Por exemplo, você quer predizer o valor de venda de casas. Eu estou falando isso para você de propósito, mas é um problema que é muito usado em aprendizado de máquina, né? Então, você não quer
predizer o tamanho da casa. Você não quer predizer o número de cômodos que tem. Isso daí você conhece. Você quer predizer o preço de venda da casa. Porque isso é considerado variável. Tá? Então, você tem lá o seu conjunto de dados, você tem as variáveis, cada uma delas está numa coluna, só que tem uma coluna que é o alecrim dourado, que é a variável resposta. Bom, e aí você tem interesse em predizer aquela variável resposta em condições diversas, que o seu modelo não tem. Tá? As outras são chamadas de preditores. Tá? Então, essa ou mais aqui é no caso multivariável. A gente não vai ver ou mais aqui no curso. Tá? Vocês vão ver ou mais lá no curso de análise multivariável. Então, deixa eu só complementar aqui com as preditores. A gente viu que modelos em que um ou mais variáveis é considerada variável resposta. E rotula os dados e que queremos predizer utilizando outras variáveis que são chamadas explicativas ou preditores. Então, a ideia é que as preditoras a gente consegue observar mais facilmente. E, teoricamente, eu conseguiria até fixar os valores das preditoras que eu quero observar. Por exemplo, estou estudando uma população específica e eu quero estudar o que acontece com pessoas de 20 a 30 anos. Então, a idade pode entrar como preditora e eu, teoricamente, consigo controlar os níveis, né, dessa variável preditora. Já a resposta, não. A gente não consegue controlar, tá? Bom, esses rótulos, eles podem ser... esses rótulos, eles podem estar em um conjunto infinito e geralmente numérico, né? Nesse caso a gente tem um problema de regressão, ou os rótulos podem estar em um conjunto discreto e não necessariamente é numérico, e aí a gente tem um problema de classificação, tá? Aqui a gente vai usar os MLG para fazer a modelagem tanto de classificação quanto de regressão. Então, no caso, se os rótulos definidos pela resposta assumem valores em um conjunto infinito e ordenado, que em geral é numérico, temos um problema de regressão se, por outro lado, os rótulos assumem valores nominais, temos um problema de classificação. Exemplos. Então, exemplo
Predizer o preço de uma casa. Predizer o salário de um cientista de dados. Predizer a taxa de açúcar no sangue. São quantidades que assumem valores, né, em um conjunto infinito ordenado numérico, e aí a gente tem um problema de regressão. Então, eu vou colocar aqui, ó, predizer. Tá. O valor de venda de uma casa, ou eu quero predizer a taxa de açúcar no sangue de um indivíduo. Agora, exemplos de classificação, se eu quero classificar clientes como adimplente ou inadimplente, né? O exemplo que a gente sempre usa também, então classificar. Aqui eu estou colocando as tarefas, tá? Clientes como adimplentes. Eu já vou explicar o que é isso, ou inadimplentes. Ou, um exemplo que aparece bastante é classificar os dígitos de um CEP manuscrito. É um problema de um conjunto de dados famoso chamado MNIST, né? Então, qual que é a diferença? O valor da casa assume valores reais positivos, né? Geralmente descritos com 2 dígitos, em reais, ou em dólar. Predizer a taxa de açúcar no sangue vai ser uma quantidade também que assume valores em um intervalo, né? Ou na reta, ou R+, tá? Agora, classificar clientes como adimplentes ou inadimplentes, então, assim, o cliente, quando o banco ou uma financeira empresta um dinheiro para um cliente, né, que vai cobrar juros por isso, ela espera que o cliente pague no prazo combinado, né? Então, por exemplo, você tem um cartão de crédito, você usou o cartão de crédito loucamente, sem esquecer que você tinha que pagar o cartão de crédito, chega na data do vencimento, você tem que pagar. Só que aí, você usou loucamente, você não pagou, né? E aí, vai começar a cobrar juros e tal, mas aí chega uma hora que o banco fala assim, desisto desse cliente, não vai mais pagar, tá? E aí ele põe um carimbo em você e fala assim, inadimplente, tá? Ele pegou o empréstimo e não pagou, tá? E classificar os dígitos do CEP manuscrito é assim, né? Você, sei lá, vou colocar o meu CEP aqui. Então, eu venho aqui e escrevo assim. Vou colocar só uma parte, vai? Eu coloquei isso daqui, é o meu CEP, tá? Aí vem outra pessoa e coloca com uma outra letra, né? Será que eu consigo identificar os dígitos? Ah, Sibeli, mas você falou que isso era em um conjunto nominal. Só que aqui, se eu errar isso daqui de 1 para 2, está errado, tá? Eu tenho que acertar aqui exatamente 1. Já no valor de venda da casa, se o valor de venda é 500 mil e eu estimei como 510, não está tão errado assim, tá? Isso vai fazer diferença para as métricas que a gente vai usar para avaliar o desempenho dos modelos. Então, esse daqui do CEP é um programa de classificação, né? Eu tenho que identificar que isso daqui é o número 1, que isso daqui é o número 3, que isso daqui é o número 5 e assim por diante. E eu tenho que acertar exatamente,
tá? Já na predição do valor de venda da casa, se eu chegar num valor próximo, eu não errei tanto assim, tá? Então, aqui a gente tem um problema de regressão e um problema de classificação. Então, vamos definir um pouco mais formalmente. Tá, antes disso, vou dar mais um exemplo. Para diferenciar classificação e regressão. Oi? Você pode descrever o que é um modelo? Um modelo vai ser qualquer tentativa sistemática que eu tenho de descrever os dados ou realizar a tarefa que eu quero, tá? Então, vai ser um modelo matemático, vai ser um modelo estatístico, vai ser um modelo de aprendizado de máquina. O modelo pode ser qualquer tentativa sistemática, não sei como melhorar isso, mas qualquer tentativa sistemática de fazer, de resolver a tarefa que eu quero, tá? Modelo é uma coisa muito geral, né? Inclusive, todos os modelos estão errados, né? Mas isso é um assunto para outro lado. Então, se y é a variável resposta na observação I, e aí aqui poderia falar de instância, ou exemplo, num problema de regressão, o YI vai ser uma função G que eu vou querer estimar em XI, digamos, pertencente aos reais ou em um intervalo, tá? Por exemplo, a quantidade de chuva pelo tempo. Então, o tempo é o XI nesse caso, né? Então, o tempo seria XI e a chuva vai ser o XY, né? E aí eu tenho algumas observações aqui do tempo, pode estar em anos ou em meses, né? E a chuva, a quantidade de chuva, exatamente naquele ponto observado, tá? E aí, digamos que eu quero, então eu tenho uma função que eu não conheço, mas que eu quero estimar, tá? Então eu venho aqui e falo assim, eu vou estimar ou com uma reta, ou outra pessoa fala, eu quero estimar com um polinômio, tá? O que importa aqui é que eu tenho valores na reta, né? Ou nos reais positivos. E para a classificação, o YI, que é o meu alvo, é um G de XI, que pertence a um conjunto finito aqui de rótulos, né? Por exemplo, então agora, ó, eu vou colocar assim, vou colocar um X1 e um X2, e eu vou descrever os meus pontos com xizinhos e bolinhas. E o xizinho e a bolinha representam as minhas classes, tá?
E aí eu tenho uma função que eu não conheço, que relaciona o y, que é a resposta. Então, o y aqui, ó, é bolinha e x, tá? No meu exemplo, bolinha e x. Por exemplo, o x, a classe saudável, e a bolinha, a classe doente. Tá? Então, agora, nesse modelo de classificação, a minha resposta ela não é mais numérica, ela é saudável ou doente. Então, ela é uma classificação nos meus dados. E aí eu posso querer encontrar, por exemplo, a melhor fronteira de decisão para decidir para que valores de x1 e x2 eu vou classificar um novo indivíduo como saudável ou doente. Tá? Então, imagina que aí aparece um novo indivíduo e ele está aqui. O rosinho é um novo indivíduo, eu conheço o x1 e x2 dele, mas eu não conheço se ele está na classe saudável ou doente. Aí eu posso fazer modelos, né, para decidir se ele vai ser classificado na classe saudável ou doente, tá? Do jeito que eu fiz aí, ele vai ser classificado na classe saudável, né? Bom, então vamos agora formalizar um pouquinho mais. Falando quem que é esse Y, quem que é essa G, quem que é o X. Aí a gente vai falar de métricas de avaliação dos modelos, né? E depois a gente vai entrar nos NLGs, tá? Então, a gente poderia, para esse daqui, propor um modelo linear generalizado, para esse daqui, um outro modelo linear generalizado. Vai ter uma cara geral desses modelos e vai ter caras específicas, né? Modelo para dados positivos, que pode ser esse caso aqui, modelo para dados discretos, quantitativos, como é o modelo de classificação, tá? Bom, então, formalizando um pouquinho mais, seja y uma variável aleatória com valores nos reais e x um vetor de preditoras, x1 até xd, um vetor que pertence ao RD. Para quem não está acostumado com a notação do tiozinho embaixo, isso é um vetor. Eu vou, para a gente sempre manter a mesma notação, porque em estatística a gente sempre usa vetor coluna. Tá? Então, como eu coloquei ele deitadinho, então ele seria uma coluna que é esse vetor, só que de pé. Tá? Então, aqui o y vai ser a minha variável resposta, o valor alvo, e o x vai ser o meu vetor de preditores. Tá? Então, existe uma relação entre y e x descrita por y igual a g de x, só que essa relação ela é desconhecida, ela é uma relação teórica que a gente nunca vai conseguir chegar exatamente nessa relação, tá? Então, em que G é... Não tem problema
problema for muito simples? Se o problema for muito simples, por exemplo, os dados são todos polineares, aí a gente consegue, né? Se aqui ó, os dados estiverem todos polineares, todos, mas sem problema. A gente tem uma amostra. Os modelos aqui são todos amostrais. A gente nunca observa todos os elementos da população. Então, você tem que fazer uma aproximação de que a sua amostra é a sua população verdadeira. Daí você consegue estimar perfeitamente a sua função de predição. Né? Então, G é uma função de predição desconhecida. Podemos propor, ou pode-se propor, aproximações para essa função. Porém, a gente se pergunta, como que eu vou saber se essa aproximação está boa ou não? E aí eu vou ter diferentes pontos de vista para aproximar essa função, né? Então, a pergunta é, eu quero uma função interpretável? Eu quero uma função com um bom poder preditivo? Não defini isso ainda, a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Mas a gente tem diferentes pontos de vista para estimar essa função de predição. E aí eu vou colocar aqui essa diferença, então, do modelo inferencial para o modelo preditivo. Então, com base em uma amostra, X1, Y1, XN, YN, podemos estimar G com diferentes objetivos. Por exemplo, objetivo inferencial ou preditivo. Alguém poderia inventar um outro critério aqui que não seja nem inferencial e nem preditivo. Tá? Então aqui, ó, isso daqui é uma amostra. Notem que o X tem vetor, porque é um vetor de preditores, e o Y é uma variável resposta, só por isso que ele não tem um tiozinho embaixo. Tá? Então isso é uma amostra de uma população maior, que eu não consigo acessar todos os elementos. Tá? Por isso que, por exemplo, eu não trouxe aqui, mas tem o livro o Rafael Svitsky e Thiago Mendonça, por exemplo, fala de aprendizado de máquina estatístico, porque é com base em uma amostra. Tá? Qual que é a diferença do inferencial e do preditivo? Então, no inferencial, a gente quer interpretar os coeficientes e extrapolar esse modelo para mais longe. No preditivo, eu quero que o modelo faça boas predições. Tá? Então, predição versus inferência.
inferência, eu quero estudar a significância estatística dos preditores, das preditoras. Ou seja, eu quero saber quais as preditoras que realmente influenciam no modelo, né? O foco é muito em estimar e interpretar os coeficientes, né? Isso vem nessa relação aqui. Qual a relação? Entre a resposta e as preditoras. Qual o efeito da mudança de uma unidade em uma preditora na resposta? Tá? Então, são objetivos muito mais de interpretação, de extrapolação para uma relação geral, tá? Que a gente faz olhando para a inferência estatística. E na predição? Então, isso daqui ó, é a inferência estatística, né? Os objetivos inferenciais do modelo. E nos objetivos preditivos? Então, na predição, eu quero estimar G de X de forma a predizer melhor novas observações. Tá? Que o modelo não conhece. Simplesmente isso. Então, eu só foco no poder preditivo. Você pode colocar a função mais complicada de todas, que eu não vou querer saber a significância estatística dos coeficientes. Não vou querer entender qual o efeito da mudança de uma unidade com preditora na resposta. Eu simplesmente quero o poder preditivo, tá? Então, de forma a obter um melhor. Então, aqui o objetivo é o melhor poder preditivo. E aí a gente vai ter que definir esse poder preditivo, né? Porque eu falei para vocês, se eu estou querendo predizer o valor de uma casa, se eu chegar perto do valor verdadeiro, eu vou ficar contente, tá? Se eu errar um pouquinho, tudo bem. Se eu tiver um modelo de classificação, ou eu erro ou eu acerto, tá? Porque se o algarismo era 1, e eu classifiquei ele como 7, está errado. Tá? Então, a gente vai precisar definir métricas, né, para avaliar o desempenho desses diferentes modelos. Tá? Então, já que a gente está falando de aprendizado supervisionado, eu vou falar um pouquinho de função de risco e de perda, tá? Então, a gente tem essa introduçãozinha de modelos supervisionados e depois a gente vai falar dos modelos de regressão. Tá? Então, ó, eu tenho uma função teórica que eu não conheço.
eu quero estimar essa função com diferentes objetivos. Um, fazer inferência, outro, fazer predições. Tá? Como definir, então, um critério para medir o desempenho de uma função de predição? Então, eu tenho aquela função g, eu vou estimar essa g. Se eu tiver no programa de regressão, a gente pode usar a perda quadrática. Se eu tiver num programa de classificação, eu posso usar a função de perda absoluta. Tá? Que é isso que eu acabei de falar, né? A perda quadrática, a gente olha a diferença da perda do valor para a predição. Em geral, a gente olha ao quadrado, mas se eu errei um pouquinho, tá tudo bem. Agora, a perda absoluta, não. A perda absoluta eu tenho que acertar. Aliás, a perda 0,1, né? Ou eu erro, ou eu acerto. Vou colocar isso tudo aqui. Então, deixa eu colocar qual que é a ideia do risco e da perda. É possível tentar recuperar os dados numa predição? Não foi pensada para saber na inferência, saber o porquê que aconteceu aquilo. Mas tem como, uma vez que aconteceu aquilo, tentar recuperar porquê? Eu não sei se você está falando de interpolação, porque eu posso ter um conjunto de dados. Na verdade, é o seguinte, isso é o que todo mundo gostaria. Recuperar exatamente o mecanismo gerador daqueles dados. A gente nunca vai conseguir chegar exatamente nisso, tá? Porque isso é uma amostra, lembra disso. Mas, por exemplo, eu tenho esses dados aqui. Então, eu poderia pensar num modelo bem simples, uma reta. Vou errar um pouquinho? Vou. Tá? Vou errar isso daqui. Aí, eu poderia propor um polinômio. Ele não vai passar exatamente em todos os pontos, mas ele chega um pouquinho mais perto de cada ponto do que a reta. Tá? Eu poderia pensar em uma interpolação. Então, eu vou aumentando o grau desse polinômio, por exemplo, para passar exatamente por todos os pontos. Conseguir descrever todos os pontos? Uma interpolação eu consigo. Só que eu não consigo extrapolar isso. Se eu sair um pouquinho, por quê? Porque tem um comportamento que não é talvez tão bonitinho quanto esse, mas tem uma outra observação aqui, ó. Tem uma outra observação aqui, x0, que eu não vou conseguir prever exatamente o que vai acontecer no y dela, tá? Então, com a reta, eu consigo uma aproximação relativamente boa. Com o polinômio, eu consigo uma aproximação relativamente boa. O que acontece é que quando a gente vai aumentando o grau de um polinômio, por exemplo, eu vou inserindo mais coeficientes para estimar. Chega uma hora que eu coloco tanto parâmetro que o modelo ele fica super parametrizado, tá? Então, mas a gente vai falar mais disso, tá? Bom, então eu quero estimar essa g de x, né, como uma função de predição. E eu quero saber como avaliar o desempenho dessa função de predição.
problema de regressão, a gente considera geralmente o risco. Então, para cada tipo de problema, a gente vai ter uma função de risco, tá? Para o problema de regressão, em geral, a gente vai considerar o risco quadrático, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui, porque para cada um vai ser diferente. Então, para um problema de regressão, é usual considerar o risco quadrático. O que é o risco quadrático? Então, R, risco de predição de G vai ser o valor esperado de Y menos G de X ao quadrado. E a gente quer minimizar o risco para minimizar essa diferença aqui do que eu observo em Y para a função que eu estou usando para aproximar esse Y, tá? E o risco, ele pode ser definido como a perda esperada. E que eu poderia ter definido a perda antes, né? A perda associada a esse risco quadrático é a função de perda quadrática. E aí vem uma definição. A função L de G de X, esse X é um vetorzinho, Y, que é a diferença de L com G de X ao quadrado, é chamada função de perda quadrática. Mas isso é no problema de regressão. Se a gente estiver no problema de classificação, a gente vai ter... Bom, na verdade, tem outras aqui também. Tem função de perda absoluta, que é também usada para regressão, tá? Outra definição, a função F de G de X Y igual a Y menos G de X, no valor absoluto, é chamada a função de perda absoluta, que mede aqui a distância, uma certa distância, né, de Y para G de X, só que com valor absoluto, tá? As duas são usadas para regressão. Para a classificação, a perda que é utilizada é a perda 0,1. Então, isso daqui é para regressão. Para a classificação,
Lembra que eu falei, se eu classificar um 1 como 7, está errado. Se eu classificar o 3 como 2, está errado. Ah, mas o 3 está perto do 2. Não, está errado. Tá? Eu preciso acertar exatamente. Tá? Então, para problemas de classificação, a perda mais utilizada é a função de perda. Vou colocar a perda, né? Peraí, deixa eu colocar o x aqui. Função de perda mais utilizada é a perda 0,1. Como que é essa perda 0,1? Ela é assim, ó. L de y e g de x vai ser 1 se eu acertei exatamente a classe que eu queria acertar, né? Então, se o dígito era 1 e eu acertei 1, desculpa, porque nesse caso ela vai ser 1 se y menos g de x é maior do que epsilon para algum epsilon. Então, se eu errei um pouquinho, eu errei. Não importa que o 2 está perto do 3. Tá? E 0 se y for exatamente igual a g de x. Então, isso daqui, essa perda 0,1 é o que é usado para classificação. Essa g de x, na verdade, eu fiz um abuso de notação aqui, né? Porque a gente falou que g era uma função que eu não conseguia alcançar, né? Então, eu vou fazer uma correção aqui para não ficar confuso para vocês. Então, g de x era a função que descrevia a relação entre y e x, né? E aí, para cada forma de estimar essa função g, que eu vou chamar de g chapéu, eu posso calcular o risco quadrático, eu posso calcular. Então, eu vou colocar o chapéu aqui, ó. Por quê? Porque eu estou usando uma g chapéu para estimar a minha g, que descreve mesmo a relação entre y e x. Tá? Então, eu vou definir aqui em algum lugar. Vocês coloquem uma observação embaixo aí, tá? Então, observação. G chapéu de x é a função proposta para estimar g de x. Quem que é g de x? Era aquela relação teórica, né, que a gente não conhecia. E aí, como que pode ser essa g chapéu de x? Pode ser uma função linear, pode ser uma função quadrática, pode ser uma função, pode ser uma spline, pode ser qualquer função que eu quero propor para estimar a relação verdadeira entre y e x. Daí vem, então, partindo daqui, né? Por quê? Porque isso daqui a gente está colocando a função de perda teórica. Só que na prática eu tenho uma amostra. Então, como que a gente parte desse risco quadrático e olha para a amostra, né? Para a gente poder comparar modelos. Então, daqui,
sai o erro quadrático médio. Tá? Eu vou escrever na próxima lousa. Então, daqui sai o erro quadrático médio na amostra. Daqui sai o erro absoluto médio na amostra. E aqui sairia uma perda 0,1 calculada na amostra. Tá? Então, para a regressão, na verdade, bom, vou colocar para a regressão. Então, na amostra, o MSE, que é o erro quadrático médio, de G chapéu de X, vai ser quem? Vai ser 1 sobre N, soma de 1 até N, de YI, menos G chapéu de XI. Isso daqui estima o risco quadrático. E aí a gente pode colocar diferentes modelos, calcular o erro quadrático médio e falar assim, esse modelo aqui obteve o menor erro quadrático médio. Gente, eu nem falei ainda de base de treinamento e teste. Vai falar mais pra frente. Pode falar. Faltou um quadrado. Faltou mesmo, obrigada. Muito bem. Então, na amostra, e isso daqui é para a regressão, tá? Para regressão. Porque para classificação isso não faz sentido. E aí, para classificação, a gente vai ter acurácia, a gente vai ter área sobre a curva, a gente vai ter outras quantidades que eu vou usar para comparar modelos, tá? Então, esse MSE de G chapéu de X, que é a média da diferença quadrática de YI menos G chapéu de XI, estima o risco quadrático, tá? E o erro absoluto médio de G chapéu de X, que é quem? A média, a média de YI menos G chapéu de XI em valor absoluto. Ela estima o risco absoluto, que na verdade eu não defini, né? Então, vou colocar o risco relacionado à perda absoluta. Eu vou escrever só para a gente fechar minimamente aqui esse conteúdo. Para a classificação, são usadas as quantidades. Acurácia é o percentual de acertos, tá? Então, vou propor diferentes modelos lá para acertar o dígito manuscrito do CEP. E aí eu vou ver qual modelo que acertou mais, tá? A precisão de locação e o F no score. Eu vou deixar com vocês para vocês darem uma pesquisada. A área sobre a curva ROC. E tem outros, né? Tem o coeficiente de correlação de médios. Tem a média geométrica. São quantidades que a gente
gente usa para comparar modelos de classificação, tá? O que a gente vai usar disso na nossa disciplina? Então, quando a gente entrar mais em regressão, eu vou deixar guardadinho esse erro quadrático médio, erro absoluto médio e aquelas medidas de desempenho dos modelos de classificação. Por enquanto, deixem guardadinho isso, tá? A gente vai estudar os modelos de regressão e aí em algum momento eu vou falar assim, gente, vamos olhar para o enfoque preditivo? Então, vamos supor, quando a gente fizer um modelo de Poisson e comparar com o modelo binomial negativo. Aí eu vou apresentar outras ferramentas para vocês. Eu falo, ó, tem o resíduo, tem o envelope, mas vamos olhar para o erro quadrático médio? Aí a gente vai olhar para o erro quadrático médio, tá? Outra coisa, eu não falei ainda de treinamento e teste, né? Geralmente, esses métodos de validação cruzada, eles são usados, os métodos de validação, eles são usados no enfoque preditivo, tá? Então, eu escondo uma parte dos dados, ajusto o modelo com minha base, que eu vou chamar de base de treinamento, e faço a previsão para a base de teste. E uso essas medidas aqui para comparar os modelos. Quem chegar no menor erro quadrático médio foi o modelo que desempenhou melhor na base de teste, tá? Porém, do ponto de vista estatístico, se a gente quer só entender como são ajustados os modelos, nem sempre a gente faz divisão da base de treinamento e teste, tá? Então, a divisão de base de treinamento e teste, ela é específica para comparar desempenho preditivo. Se eu já escolhi o modelo, então eu já escolhi o modelo. Aí eu já não vou mais desprezar uma parte do meu conjunto de dados, porque eu vou estar perdendo informação. Então eu enriqueço o modelo adicionando mais dados. Tá? Então, essas técnicas de validação cruzada, scaffold cross-validation, leave one out, e várias outras, né, a gente usa para a escolha de modelos. Tá? Uma vez que a gente escolheu um modelo, eu recomendo voltar com uma base total e trabalhar na inferência estatística. Tá? Para a gente terminar essa aula, antes de falar de BRI, a variância é uma aula que vem. Mas só para terminar aqui com a pergunta deste moço, como que é seu nome? Com a pergunta do Gustavo, para motivar, né, que a gente vai falar de risco de talvez subir as variâncias. Então, é assim, eu tenho o conjunto de dados. Então, overfitting e underfitting. E é o sobreajuste e subajuste que a gente pode. Então, eu tenho um X e um Y, e eu tenho os mesmos dados, porém modelos diferentes. Então, eu tenho esses dados aqui, vou tentar fazer os mesmos, praticamente impossível, né? Então, esses daqui são os dados que foram observados, tá? Deixa eu colocar mais um pontinho aqui, que vai me ajudar a decidir no final dos modelos bons. Então, o Gustavo me perguntou, tem como descrever todos os pontos? Bom, se a gente colocasse aqui um polinômio integral suficientemente grande,
uma spline, algo assim, a gente poderia tentar passar por todos os pontos. Tá? Acontece que nesse modelo eu tenho que colocar tantos parâmetros que ele vai performar muito bem na base de treinamento e vai performar mal na base de teste, em geral. Porque ele aprendeu exatamente o comportamento dos dados na base de treinamento. Tá? Então, eu coloquei tanto parâmetro nele que ele descreveu exatamente o que aconteceu. Tá? Aqui a gente tem o que chamamos de overfitting. Em geral, ele vai performar muito bem na base de treinamento, mas não na base de teste. Aí outra pessoa fala assim, mas então vamos colocar um modelo de regressão linear, porque é muito usado e tem boas propriedades e tal. Tá, ele descreve mal e porcamente o comportamento dos dados a menos de um erro. Tá? Só que ele tem um mínimo de parâmetros possível. Né? Não estou falando mal do modelo de regressão linear, não. Mas ele é muito simplório. Né? Ele me ajuda? Me ajuda. É melhor do que nada. Né? Só que talvez eu esteja economizando muito nos meus parâmetros. Né? E aqui a gente chama de underfitting. Então eu poderia gastar um pouco mais para obter um modelo melhor. Tá? E aí aqui, de repente, eu fiz um modelo polinomial e ele erra um pouco menos. Eu tenho um pouco mais de parâmetros, né? E aí eu fico com um modelo mais ok. Tá? Então aqui eu vou chamar de modelo. Eu não vou chamar de adequado, porque alguém poderia falar assim, eu posso conseguir um melhor. Ele é o mais adequado dentre os propostos. Porque o que a gente faz em estatística, em aprendizagem de máquina, é sempre assim, né? Você nunca vai chegar e vai falar assim, definitivamente esse é o melhor modelo de todos. Não. Você vai falar assim, dentre os modelos que eu ajustei, esse daqui foi o melhor. Tá? E desafio você a conseguir o melhor. O que acontece é que no sobreajuste, a gente tem uma variância muito grande. Né? A gente tem o nosso modelo ele varia muito. Tá? Então aqui a gente tem uma variância muito grande. E baixo viés. Aqui a gente tem uma variância muito pequena dos valores estimados. O nosso estimador ele varia muito pouco, né? Pequena. E a gente tem alto viés. Vou definir na aula que vem o que é viés e variância, tá? E o erro. O número de parâmetros do modelo. Então, se eu tiver um número muito grande de parâmetros, eu abaixo o viés. Se eu tiver um número grande de parâmetros, eu aumento a variância. E eu quero um meio termo, né? Então eu quero o melhor balanço, viés, variância. Então aqui ó, é como se fosse a curva do viés, né? Eu aumento o número de parâmetros, eu diminuo o viés e aumento a variância. Eu diminuo o número de parâmetros, eu aumento o viés e diminuo a variância, e eu não quero nem isso daqui e nem isso daqui. Eu quero um meio termo, né, de forma a equilibrar o viés e a variância.
Tá? E quanto mais aproximar dessa né, dos dois é melhor. Eu gostaria de chegar aqui, né? Eu gostaria de chegar nesse ponto aqui, ó, em que eu tenho um viés baixo e uma variância baixa. Em geral, é muito difícil da gente conseguir. Outra coisa que eu falei é que os métodos para estimar os modelos, eles são vários, né? Então, eu posso querer minimizar o erro quadrático médio, e aí é um problema de otimização. Eu posso, se eu tiver um modelo estatístico, eu posso querer maximizar a verossimilhança, também é um problema de otimização, né? Eu vou definir o que eu quero. Então, eu vou definir, eu quero minimizar o erro quadrático médio, eu quero maximizar a verossimilhança, o que eu quero? Então, a verossimilhança é quando a gente tem uma suposição de distribuição de probabilidade para as componentes aleatórias do modelo. Tá? E aí a gente usa o estimador de máxima verossimilhança. Mas o Ordinary Least Squares, que é o estimador que vem daqui da minimização, né, dessa quantidade aqui, ele é muito utilizado, tá? Para vários tipos de modelos diferentes, inclusive bastante complexos. Pessoal, eu vou parar por hoje. Na segunda-feira a gente continua. Vamos falar um pouquinho de validação cruzada, talvez pela variância. E aí a gente vai entrar no CMLQs provavelmente na quarta-feira aqui, tá bom? Dúvidas sobre a